Boa noite, sejam bem-vindas todas as pessoas, todas as mulheres. É um prazer estar aqui com vocês. Eu senti muito no meu coração de fazer essa live e eu vou explicar o porquê. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Nádia, eu sou terapeuta, né? Eu sou assistente social, coach de relacionamento, pedagoga e professora também. E por que eu vim fazer essa live? Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, quando eu converso com uma mulher, quando eu sigo às vezes alguns colegas de trabalho, ou algumas terapeutas, ou algumas coaches, algumas psicólogas, eu vejo os mesmos problemas nas mulheradas aí, que a seguem, e que falam sempre a mesma coisa, né? Trazem o sintoma, né? O sintoma da vida delas. E quais são esses sintomas? E por que eu tô falando desses sintomas? Eu nem sempre fui a mulher que eu sou hoje. Eu nem sempre fui uma mulher empoderada. Eu nem sempre fui uma mulher feliz. Eu nem sempre fui uma mulher que sabia me posicionar. Eu nem sempre fui uma mulher que tinha essa vontade aí de viver, de cuidar de mim, de me amar, de me cuidar. E eu sei que grande parte de mulheres aí, na internet, no mundo em geral, vamos dizer que a maioria, infelizmente a maioria, né, são muito poucas hoje as mulheres que se empoderaram, que se amam de verdade, que se gostam de verdade, que têm amor por elas mesmas, que tem coragem para se posicionar em um relacionamento, ou numa amizade, ou dentro de casa, enfim. Tem muitas mulheres, eu falo mulheres porque eu tô trabalhando com mulheres, mas isso acontece com o homem. O que acontece, gente? Às vezes a pessoa, ela não tem noção por que ela é medrosa, por que ela é uma pessoa que ela não consegue se olhar no espelho, ela é uma pessoa que ela não se ama, ela é uma pessoa muito fragilizada emocionalmente. Isso tudo, toda ansiosa, não consegue se olhar e achar que tem algo positivo nela. Então ela não acredita que ela tem nada positivo. Ela sempre tá olhando sempre pro outro, sempre se comparando com o outro. Eu nunca cheguei a me comparar com mulher nenhuma, mas eu não sabia quem eu era. Então eu era uma pessoa sem sentido nenhum. Da minha adolescência até os meus 22 anos, eu não era essa Nádia que eu sou hoje. Eu não sabia quem eu era. Eu vim me descobrir com 23 anos, que eu vim começar a me empoderar devido a uma situação que eu tive. Eu me casei muito cedo e quando eu completei 4 anos e meio de casado, já não estava dando certo mais. Na época, meu primeiro esposo, né, porque eu fui casada 2 vezes, meu primeiro esposo, ele vivia uma vida meio que solteiro e eu não conseguia me posicionar. E aí, quando eu cheguei um dia, quando eu comecei a perceber que eu não tinha mais vontade de voltar para casa, quando eu percebi que eu tava angustiada, que aquilo foi subindo, aquilo só foi uma gota d'água, aquela situação do meu casamento só foi uma gota d'água em relação a tudo, por exemplo, eu já vivi uma vida assim comigo mesmo, entende? Eu já vivia mal comigo mesmo, não sabia quem eu era, que a Nádia gostava, o que a Nádia queria pra vida dela. E ali, quando eu me casei desse jeito, e com 4 anos e meio, eu tive várias situações no relacionamento que reforçaram eu ficar pior do que eu já estava. Então a verdade é que quando às vezes a gente não dá certo no casamento, é fácil, né? Às vezes a gente fala assim, foi o outro, né? Eu poderia realmente falar assim, olha, eu não fiz nada de errado, eu cumpria meu papel de esposa, mas eu também estava errada. Por quê? Porque quando você também não se posiciona, quando você não sabe quem você é, o outro vai te orientar, o outro vai comandar a sua vida, o outro vai fazer com você o que ele quiser, porque se você não tem valor pra você, se eu não tinha valor, se eu não sabia quem eu era, o que eu queria pra minha vida, se eu não me respeitava, então o outro consegue visualizar isso e ele vai trabalhar em cima disso. Gente, desculpa porque a minha cachorrinha tá aqui do lado. E aí é o que acontece, se ela continuar latindo desse jeito, eu vou ter que colocar o fone, já até deixo aqui preparado, tá?
E aí, o que acontece? Então, muitas das vezes, a gente se vitimiza, muitas das vezes a gente fica brava, muitas das vezes fala, ai, fulano de tal, olha como, né? Que era o meu caso, quando eu tava casada. Mas eu também não me posicionava. Eu não sabia quem eu era. Quem era a Nádia? Não sei. O que a Nádia queria? Não sei. Eu não cheguei a me comparar com nenhuma mulher, porque há 20 anos atrás não tinha internet, assim, né? A internet começou a bombar mais em 2003, né? Quando eu já estava um pouco mais me posicionar, quer dizer, eu já comecei a me observar. Quando eu gritei e eu falei, eu não quero mais um relacionamento assim, porque eu não quero mais viver desse jeito, foi... e não tinha, então, tanta internet, porque a internet, hoje em dia, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela auxilia, ela é muito boa, porque você consegue falar com mulheres do mundo todo, você consegue saber várias coisas do mundo todo, muito rápido, mas, na parte negativa, é que, assim, muitas mulheres ficam se comparando, então... Vai pra internet pra se comparar com uma outra mulher. Puxa, olha ela, olha o casamento dela. Olha que casamento lindo. Olha que casal lindo eu nunca tive. Olha, eu só pego gente que não presta. Olha, aquela fulana de tal, minha amiga, que começou a namorar depois de mim, já tá casando. Olha, aquela minha amiga já tem um filho e eu não tenho. Então, a todo momento, a pessoa ela fica se comparando, que ela mesma, ela vai se afundando no buraco. É como se fosse que você estivesse dentro de um buraco e a sua mão fizesse isso, ó. Apertasse você para dentro do buraco todas as vezes que você fica se comparando com uma outra mulher, com uma outra situação. Mas o que eu vim dizer aqui para vocês é que, assim, você não tem dedo podre, você não é isso que tá acontecendo, você não é isso que as pessoas determinam sobre você. Se as pessoas olham para você diferente, você pode mudar essa história, porque você tem que começar a você mudar diferente para você. Eu costumo dizer uma frase que tudo começa dentro de você. Não começa fora, não começa externo, começa interno. Então, a partir do momento que você começa a se posicionar, quando eu comecei a me posicionar, quando eu falei, olha, eu não quero mais essa relação, e eu tinha, minha família, minha mãe, é das antigas, do tipo que a mulher não pode se separar. E na época, eu frequentava uma igreja, então você imagina, a igreja, né, a religião, tinha minha família, que eu cresci, né, minha mãe ali, rígida, minha mãe sempre foi muito controladora, e ali eu falei, eu não quero mais, não quero mais. Então, eu tive que me posicionar contra, entre aspas, contra, quando eu falo contra, não é que eu briguei com a minha mãe, é que assim, ela tinha uma opinião e eu tinha outra. Então, a minha opinião que prevaleceu, então a minha opinião teve que ser contra dela, contra a opinião da igreja, mas eu me posicionei. Foi ali que eu comecei. Foi ali que eu falei, chega. Só que, lógico, em um dia você não consegue saber quem você é, sua identidade. Não. O que eu tive que fazer? Né? Dali em diante, eu foquei em mim. Eu falei, não quero. Eu tava machucada, porque toda separação, por mais que você tomou atitude, ela te machuca. Toda separação te deixa magoada. E eu fiquei muito, porque ele foi meu primeiro marido, meu primeiro namorado. Eu casei virgem, eu casei tudo certinho, na igreja, alvo, vestido de noiva. E muitas mulheres, depois disso, elas ficam frustradas, porque ela fala assim, peraí, eu tava na igreja, eu casei com um homem de Deus, tava tudo certo, e olha o que aconteceu. Então, problema, de duas coisas que geralmente acontece, ou a mulher, ela fala, não, eu sou a errada, eu tenho o dedo podre, eu não nasci pra casar, ou então ela se vitimiza e fala o outro, né, sempre o outro e não ela. E nesse caso, o que eu fiz? Eu não quis olhar pra ele, eu não quis ficar preocupada, ai, o que ele fez? Olha, ele fez isso, ele traiu, Não, eu não quis. Eu quis pegar as luzes todas e virar pra mim e falar, agora vamos começar a arrumar casa. Agora, só que não tinha ninguém pra contar, não tinha internet, não tinha... Hoje em dia tem muitas terapeutas aí, coaches, muitas mulheres bacanas aí na internet que tem feito lives, que tem ajudado muitas mulheres, pelo menos tem mostrado elas terem, ensinado elas terem um novo posicionamento sobre a vida delas. Só que eu vou falar uma coisa pra você, gente. Não adianta eu chegar aqui pra você e falar assim pra você, olha, você tem que ser mais rígida com o seu contatinho, olha, você não tem que ser tão fácil, olha, você tem que ser uma pessoa que seja, como eu posso dizer assim, mais dura. Mas sabe o que acontece? Tudo isso você só vai conseguir fazer, você só vai conseguir se impor, você só vai conseguir, como eu posso dizer assim,
seguir a trilha certa, se tornar uma mulher magnética, uma mulher interessante, não só para relacionamento, mas para amizade, porque também não dá para você ter amizade com pessoas que não acrescentam na sua vida, né? Pessoas assim, que quando eu falo piores, é que tá no mesmo barco que você, não te ajuda. Quando você parar e você se olhar e falar, não, a casa tem que ser arrumada. E que casa? Eu não tenho que querer ficar mudando meu contatinho, eu não tenho que querer ficar mudando meu marido, meu filho, eu não tenho que querer ficar mudando minhas amigas. Eu que tenho que mudar. Eu que tenho que mudar o quê? A transformação da minha mente. Mudar a minha cabeça, tirar aquela crença que eu ouvi desde criança, minha mãe falando que homem não presta, que eu nunca vou casar. Eu olhando a vida da minha mãe que teve 2, 3 maridos. Eu olhando a vida da minha irmã que também teve. Eu tô dando um exemplo. Tem pessoas que cresceram num lar assim, que a mãe não deu certo, que a mãe se separou do pai, depois uma outra pessoa se separou. Depois a irmã também se separou. Depois as amigas se separaram. Né? Então é uma sequência de separação. Então ela criou aquela coisa. Olha, não, todas as pessoas que eu amo, que eu vejo que é do bem, foram largadas, então isso também vai acontecer comigo. E se você não mudar a sua cabeça e o seu modo de olhar, porque não tá nas pessoas, o problema não tá nos caras. O problema tá, muitas das vezes, na gente. Como assim, Nádia? Quando eu não me amo, quando eu não gosto de mim, quando eu não sei quem eu sou, se a pessoa chega e fala, Nádia, quem é você? Não sei. Qual o seu valor? Não sei. O que você quer pra sua vida? Não sei. Você se ama? Ai, não sei. Você gosta de se olhar no espelho? Não sei. Você se cuida pra você? Não. Quer dizer, quando você tá assim, você tá totalmente... a sua energia atrai homens, amizades, situações que não vão acrescentar, que mais ou menos te olham desse jeito também. Então, como você tem uma baixa autoestima, você às vezes demorou pra ficar com alguém e você se sente feia, de repente chega aquele cara super lindo, bonitão, que todo mundo fala, nossa, que gato. O cara só quer transar com você. E aí, como você tá tanto tempo sozinha e você se sente tão mal, você fala, não, eu não posso abandonar esse cara. Olha, tá todo mundo falando que esse cara é lindo e maravilhoso, e como eu vou falar que não quero, de repente eu consigo mudar ele, de repente eu faço ele me apaixonar, ele se apaixonar por mim. Aí você começa a fazer tudo que o cara quer. E aí o cara percebe. O cara percebe que você tem a autoestima baixa. O cara percebe que você é insegura. O cara percebe que você não sabe, você não tem um posicionamento. O cara percebe que você não sabe, que qualquer coisa pra você tá bom. Então aí você começa a se apaixonar. E aí o cara começa a fazer com você o que ele quiser. E quando eu tô falando cara, mas pode ser um filho, pode ser a mãe. Gente, infelizmente, eu sei que todas as mães, elas querem o melhor pra todos nós. Eu tive, como eu posso dizer, minha mãe, eu sei que minha mãe queria o melhor pra mim, só que a minha mãe, ela foi criada do jeito do meu avô, na verdade. Minha mãe foi modelada pelo meu avô. Minha mãe não foi criada... Deixa eu tomar um pouquinho de água que eu tô com a garganta seca. Minha mãe não foi criada pela mãe dela. A minha avó morreu no parto da minha mãe. Minto, no parto da minha tia. Então, minha mãe foi criada pelo meu avô. Então, a modelagem dela de mãe foi de homem. Então, ela não teve uma mãe, ela teve minha tia mais velha que ajudou a cuidar, mas não é a mesma coisa. Então, ela se modelou em quem? Em um homem. Então, minha mãe sempre foi muito dura, muito controladora, do tipo assim, que se deixar até as filhas grandes, ela quer controlar, arrumar um namorado. Sabe que antigamente que os pais que arrumavam um namorado para os filhos? Minha mãe era mais ou menos assim. E o que aconteceu comigo? Que eu descobri. Que aí que é o fio da meada. Quando eu me separei, eu casei muito nova. Casei com quase 18 anos. Eu ia fazer 18 anos. E aí, eu casei. Fiquei um tempo em São Paulo. Depois fui pra Presidente Prudente. Viajei e tal, enfim. Mas, sem saber quem eu era. Do jeito que eu falei pra vocês, não tinha amor próprio. Mesmo eu indo na igreja ainda. Mas a igreja, no meu caso, não tinha nada a ver com isso. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa travada, religiosa, aquela pessoa chata, né? Porque às vezes a pessoa ela começa a ir frequentar numa igreja e ela se torna uma pessoa chata que
Ninguém quer ficar próximo dela, porque ela só fala de igreja, ela não tem outro papo, ela não tem outro assunto. E você olha pra vida dela, ela não demonstra, ela não mostra Jesus, né? Ela mostra, ela toda hora tá falando de um versículo, ela tá falando de uma coisa da Bíblia, mas você olha pra vida dela, não tem nada a ver. Ela não tem o brilho de Jesus, né? Ela não tem o DNA de Jesus, a alegria de Jesus. Então, eu até então, eu ia na igreja, casada. Na época, meu primeiro marido era também na igreja. Aí a gente ficou 4 anos e meio juntos. Quando ele voltou pra São Paulo, ele falou, não quero mais tocar, eu quero viver minha vida sem tocar, porque ele tocava na igreja, ele era tecladista da igreja. Beleza, até aí tudo bem. Minha mãe, na época, a gente não tinha casa, porque a gente morava na casa da igreja. Minha mãe deu a casa, deu 2 quartos, 2 cômodos no quintal dela pra gente começar. E depois até a gente começar a trabalhar, porque até então ele recebia pela igreja, eu não trabalhava. E aí a gente começou a procurar trabalho. E eu fui a primeira que fui trabalhar. Eu falei, vou pegar qualquer coisa, porque a gente não tá, né, não tá morando. Eu nunca gostei de depender de ninguém. E aí foi quando ele começou a trabalhar e viver a vida dele de solteiro e aquela coisa toda. E pela minha mãe, como eu disse, eu tinha que ficar, né? E ali eu, Nádia, me posicionei. Foi a primeira vez na minha vida inteira que eu falei, epa, eu dei um grito. Porque eu já, como eu disse, desde a infância eu já tava vendo as pessoas faziam chantagem comigo, as pessoas não me respeitavam, as pessoas faziam como eu posso dizer assim, elas meio que trabalhavam o meu psicológico no sentido assim, às vezes até na própria casa, minha mãe mesmo, olha, se você não fizer isso, eu vou fazer isso, né? E quando eu dei aquele grito, eu falei, não, chega, eu não quero mais isso. Eu falei, eu vou cuidar de mim. Só que, como eu disse, eu não tinha ninguém, gente. Eu não tinha gente na internet. Eu não contei com ninguém, eu não contei com irmã. Eu tive que contar comigo e com Deus. Então, a minha vida com Deus também começou a partir dali. Porque eu comecei a falar muito com Ele. Eu não tinha ninguém. Eu falei, eu não quero. Eu não quero. E eu não vou cair em depressão. Porque a minha vontade, quando você se separa de um relacionamento, ou você ou o cara, você entra num luto também, porque você quebrou algo, e aquilo te machuca, principalmente porque tinha sido meu primeiro namorado, tinha casado virgem, tinha casado na igreja, todo aquele sonho, né, que a gente tem, que a gente cria de Cinderela, de casamento perfeito. Eu comecei a ver que não existia, não é que não existia, existem casamentos felizes, né, e também tem suas brigas, não existe gente perfeita, eu não sou perfeita, o cara, não existe gente perfeita. E aí, o que aconteceu? Então, eu fiquei muito tempo sozinha. Então, pelo contrário de muitas mulheres, muitas mulheres, quando saem de um relacionamento, às vezes machucada ou magoada, o que elas fazem, a maioria? Nada como um novo amor pra curar outro. Comigo não foi assim. Eu, Nádia, tá? Então, não é o meu tempo. Cada pessoa tem um tempo para se levantar. Mas o ideal, quando você sai de uma relação, é você para tudo, não é ficar focando no outro, mesmo que a gente sabe que o outro também teve culpa, mas o papel não é esse, o papel é você se virar, olhar pra você e falar, o que eu tenho, como é que tá a minha vida? Você começar a fazer perguntas pra você, sabe? É como se fosse que você se olhasse no espelho e falasse assim, quem é a Maria? Quem que é a Patrícia? Quem que é a Nádia? Quem que é a Joana? O que a Joana quer pra vida dela? Será que a Joana quer um novo relacionamento? Ela quer... Que tipo de relacionamento que você quer? Um contatinho somente? Uma coisa mais séria? Né? O que a Nádia quer pro futuro? O que a Nádia se... Eu fazia essas perguntas pra mim. E aí, como que eu percebi? Que eu descobri. Quando a minha mãe... Eu sou filha... Eu sou a caçula, tenho 42 anos. Minha mãe teve 5 mulheres. Na verdade, minha mãe teve... O primeiro foi homem. Ela engravidou e ela perdeu, né? Foi espontânea o aborto. E depois teve a minha irmã mais velha, que logo a minha irmã mais velha, na época, casou também bem cedo. E ficou nós 4. Ficou a Neide, a Nilza, a Neia e eu, que é a Nádia. Só que o que eu descobri? Eu nasci muito doente, muito doente. Eu nasci com anemia profunda. Então minha mãe me teve e eu fiquei no hospital. Eu fiquei praticamente 1 mês no hospital, não voltei pra casa. Tomei soro na cabeça... tomei várias vitaminas, várias coisas. Eu nasci com anemia profunda. E minha mãe depois, só que até então não sabia. E aí, quando eu descobri, a minha mãe, ela aos 9 meses, ela vomitou. E sabe quando que eu vim descobrir o que significava isso? Desse vômito dos 9 meses? Quando eu me separei, eu falei, eu vou voltar a estudar.
Eu tinha terminado o ensino médio. Eu não tinha faculdade nenhuma. Eu literalmente, eu falei, eu vou voltar pra mim. Eu vou virar assim, ó. Peguei toda as luzes e virei pra mim. Eu falei, eu vou cuidar de mim, eu vou saber quem eu sou, eu quero descobrir minha história, por que que eu sou insegura desse jeito, porque eu me sentia um patinho feio. Gente, eu me sentia um patinho feio. Eu não tinha empoderamento nenhum. Me sentia total desconectada do universo. Era isso que eu me sentia. E aí eu fiz a pedagogia, foi a minha primeira graduação. Eu sozinha. Eu não fui atrás de namorado. Falei, eu quero me curar, eu quero entender, eu quero saber quem eu sou, o que eu quero. E depois que eu terminei a pedagogia, eu fiz a psicopedagogia clínica e a institucional. Foi aí que eu descobri que eu me conectava com o quê? Com a rejeição. Por quê? Porque aos 9 meses da minha mãe, sem querer, né? Eu tive que também trabalhar isso. Aos 9 meses, minha mãe vomitou. E na psicopedagogia, o vômito, ele é sinal de rejeição, de querer pôr pra fora. Você tá entendendo? É quando você não quer aquilo. E não foi uma coisa tipo, que é o normal da grávida 1 mês, os primeiros meses ela ficar com vômito. No meu caso, no caso da minha mãe, foram os 9 meses. Então, tudo que ela comia, ela vomitava. Tudo que ela comia, ela vomitava. E automaticamente eu nasci muito fraca. Porque mal parava nada no estômago da minha mãe. Pra ela, né? Porque a mulher precisa de vitamina. Pra ela e também porque a criança puxa. Então, eu nasci muito doente. E aí que eu descobri. E aí, aquilo dali, a minha vida era... Pensa num quebra-cabeça, todo bagunçado. E eu não sabia o que aquele quebra-cabeça se formava. Eu não sabia qual era o desenho daquele quebra-cabeça. Então, a primeira peça, para eu começar a montar aquele quebra-cabeça enorme, que eu nem sabia que desenho que era, o que iria dar, foi o quê? Foi eu descobri isso. E tudo fez sentido. Porque eu me sentia da minha infância inteira, né? Quando eu comecei a me enxergar de criança, né? De pré-adolescente para adulta, eu não me conectava com a minha mãe. Eu era totalmente desconectada com a minha mãe. E eu não entendia por que eu era desse jeito. Né? E para não se alongar, eu descobri isso. E ali caiu um pouco da ficha. Então, na barriga, eu já havia me desconectado com a minha mãe. Eu na barriga, sem intenção, eu já tinha sido rejeitada por ela. Então, por isso... Só que eu não tinha esse sentimento que geralmente a mulher rejeitada ou o homem rejeitado tem. Tipo, eu nunca vou ser amada. Eu nunca fiz isso, né? Eu nunca pensei assim. Mas eu me sentia desconectada comigo mesmo. E aí o estalo foi quando eu me separei do meu primeiro marido, que eu comecei a entender por que eu era tão desconectada com as coisas. Eu era desconectada. Então eu não tinha aquela coisa que às vezes as mulheres têm, eu não sou nada, falando de tal é melhor do que eu nunca vou ser feliz. Não, eu não tinha isso comigo. Eu tinha aquela coisa de desconexão total. Eu não me via, eu não tinha valor, eu não me olhava como um patinho feio, sem rumo. E aí tudo começou a fazer sentido. E eu, morando sozinha, trabalhando, comecei a estudar e comecei a me entender. E comecei a focar em mim, né? Como eu disse, na minha época, há 20 anos atrás, não tinha essa ajuda que hoje vocês têm, de chegar alguém e falar que muitas dos meus sintomas, a causa dele, porque existe o sintoma e a causa. Às vezes você quer curar o sintoma. Vou dar um exemplo bobo, que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, tá pingando lá a sua casa. É um sintoma. O que você faz? Geralmente, tá pingando no chão, você vai lá, pega o balde e você coloca ali para não molhar mais o chão. Você meio que, entre aspas, resolveu o sintoma. Mas o que tá causando aquela pingueira ali? O teto. Então, não basta só você ir lá e colocar o balde para aquela água ali, não pingar. Você tem que ir lá no teto e resolver o problema do teto, para que pare de pingar. Então, muitas das mulheres, elas não curam, elas não vão atrás da causa, porque dói. É muito mais fácil eu entrar dentro de você, eu falar um monte de coisa, eu te perceber do que eu me perceber.
porque dói, você vai ter que entrar dentro de você, você vai ter que descobrir coisas. E digo-se de passagem, sem ficar acusando ninguém. Porque senão você cria um outro problema. Então eu poderia muito bem chegar na minha mãe e falar: meu Deus, a senhora me rejeitou, como a senhora me rejeitou? A senhora sempre me rejeitou. Eu tive que também, sozinha, aprender a ressignificar. E como eu ressignifiquei essa rejeição? Eu pensei o seguinte, falei: olha, é óbvio que a minha mãe, se eu fosse sentar com ela, se eu fosse conversar com ela, pela idade dela, pelo histórico dela, ela ia falar, como é uma coisa feio de falar, como é que você vai falar que você não queria o filho? Então, geralmente, a pessoa, ela faz o quê? Não, imagina, não tem nada a ver. E aí você acaba criando um problema desnecessário. Então, eu falei: olha, eu vou aceitar do jeito que ela é. Eu vou entender que pra ela, eu tentei me colocar no lugar dela como mulher, pensou eu engravidar, sem eu estar preparada psicologicamente, sem eu querer, né? Então, eu tentei fazer ali, eu troquei, né? Ao invés de eu ficar com raiva dela, com mágoa dela, eu tive que trocar esse drive. Eu me conectei com outra coisa. Eu tirei isso da minha cabeça. Porque às vezes também você cria coisas na sua cabeça e é a sua verdade. E aí você instala aquele drive quando você era criança, ou quando você descobre alguma coisa, e é aquilo, não. É isso e pronto, acabou. E você não troca isso. E aí, essas coisas negativas que não fazem sentido, porque não ia resolver. Eu julgando dela ou não, já tinha acontecido. Não ia mudar minha história. Não ia mudar o que eu passei. Entendeu? Não ia alterar em nada. Só ia colocar mais um problema pra mim ficar com mágoa da minha mãe. E tudo que eu não queria fazer era sujar o meu coração. Por quê? Porque eu já estava caminhando com Deus. E uma das coisas, um dos princípios que Jesus, né, sempre fala, né, que a gente não pode ter mágoa nem rancor no coração, que é a única coisa que pode parar você. Porque quando eu tenho mágoa de você, ou rancor, mesmo que você me fez alguma coisa, é como se fosse que não é você que toma o veneno, é eu que tomo. Então eu falei: não, meu coração, a minha vida com Deus, ninguém vai mexer, porque é Ele que tá me ajudando. Então eu falei: eu vou ressignificar isso. E várias vezes você vem um sentimento, mas você fala: eu vou ressignificar, e você trabalha isso. É como se fosse você falar: eu vou pôr esse drive na minha cabeça, mesmo que ao contrário eu tô sentindo isso, mas eu vou pôr. Eu quero ter o caráter de Deus, eu quero ter a essência de Deus. Então eu não vou criar mágoa. Se tiver alguma coisa na vida, se algum dia alguém quiser cobrar dela, que seja de Deus, não a mim. Eu não vou cobrar nada a ela. É óbvio que eu entendi porque que eu era desconectada. E assim, eu amo a minha mãe, eu ajudo ela, mas eu não tenho tanta afinidade com ela. E eu também me perdoei, porque eu também me sentia muito estranha. Todas as minhas irmãs tinham necessidade de ligar pra ela, como até hoje, às vezes. Minhas irmãs ligam todos os dias pra elas, e eu sou uma pessoa que eu não ligo todo dia pra minha mãe. Eu moro longe dela, eu moro no Guarujá, minha mãe mora em São Paulo. E eu não ligo todos os dias pra ela. E assim, eu quero saber que ela está bem, eu quero ajudar ela, mas se tiver que ficar um mês sem falar com ela, eu fico. Porque eu não tive aquela afinidade, porque foi uma coisa da barriga. Não tem muito o que fazer, então tá tudo bem pra mim. E assim, eu tenho minha consciência tranquila, que eu quero o melhor pra ela, que igual hoje mesmo, eu tava em São Paulo, eu liguei pra ela, eu ia dormir na casa dela, acabei não dormir, vou me preparar pra dormir outro dia, mas eu sou uma filha que eu não ligo muito pra ela. Então eu me resolvi internamente, entendeu? E isso é uma das coisas que eu queria falar aqui. Muitas das vezes é legal você fazer cursos, porque, como eu falei, hoje tem muitos cursos que são mulheres que te ajudam a saber quem você te posicionar no relacionamento, mas se você não resolver o que causou, o que tá lá por trás de tudo, o seu comportamento, não resolve muito. Então você tem que parar. Você tem que parar um pouco. E tem mulher que, assim, infelizmente, não vou dizer que você tem que ficar o tempo que eu fiquei sozinha, gente. Não é isso. Cada pessoa tem um tempo pra ficar só, né? Mas cada um sabe do seu tempo. Então, enquanto você não resolver quem é você não falar assim: não, a Nádia tem valor. Deixa eu contar. Eu tô resumindo porque é muita coisa. Quando eu comecei a me posicionar, eu fiquei um tempão sozinha. Um tempão. Fui estudar, fiz pedagogia, fiz pós-graduação. Depois fui diretora de uma creche, tudo sozinha. Não estava namorando. Não estava à procura de ninguém. Eu queria saber quem eu era. Eu queria saber o que eu queria. E aí depois, eu vou falar, tive algumas pessoas que queriam namorar comigo, mas eu não queria. Porque também, eu falei: não quero qualquer pessoa, eu não quero ficar com qualquer pessoa só pra me dizer que eu tô com alguém. Porque às vezes também essa pessoa se preocupa: nossa, minhas amigas todas estão namorando,
Então, o primeiro que chegar aqui e falar que quer namorar comigo, eu vou namorar. Pera um pouquinho. Quando você sabe quem você é, não é que você vai ficar escolhendo no sentido assim, eu só quero um cara rico, que tenha não sei o quê, que tem gente que viaja na maionese, fora da realidade, fora da casa. Não. Quando a gente fala de saber o que você quer, o que você quer enquanto mulher? Tem mulher que tem um sonho de casar, que nunca casou, que a vida inteira dela foi morar junto com alguém, e ela queria casar mesmo, de vestir de noiva. Então, por que você não fala, não, esse é meu sonho? Ah, mas ele não vai querer, então ele não serve pra você. Entende que eu tô falando o que quer saber o que quer? Então, quando eu conheci meu marido, que infelizmente ele veio a falecer, eu falei, eu quero namorar, eu quero noivar. E eu casei, óbvio, eu não casei de vestido de noiva, porque eu já tinha sido casada, né, a primeira vez de vestido de noiva, mas eu apresentei na terapia do amor. Então foi do jeito que eu quis. E não foi ele que determinou, e ele era divorciado também. Ele morava sozinho com o filho dele. E eu lembro que deixava muito claro pra ele, você tem certeza que você quer casar? Porque eu não era uma desesperada querendo casar. Não, eu nunca me posicionei, eu vou fazer tudo o que ele quer, porque senão ele vai me largar. Não. Eu sabia quem eu era, assim como eu sei quem eu sou, qual o meu valor. E algumas feridas, alguns bloqueios que às vezes você tem na infância, você precisa. O passado, ele só serve pra uma coisa, gente, pra você resolver e seguir em frente. Você não tem que apagar a sua história, mesmo que a sua história seja triste, mesmo que a sua história foi uma história de abuso sexual na infância, de maus trato, mesmo que a tua história foi a mais desgraçada porque foi. Você precisa ressignificar ela e falar assim, não, a minha história foi ruim lá atrás. Minhas irmãs se separaram, eu tive um relacionamento de abuso psicológico porque o abuso, antes de acontecer o abuso doméstico, né, o abuso sexual ou o abuso doméstico, assim, de bater mesmo, acontece o abuso psicológico. Muitas mulheres sofrem pelo abuso psicológico, até mulheres evangélicas de dentro da igreja. Eu frequento uma igreja, só que assim, eu não sou religiosa. Eu não tenho nada contra, mas a pessoa religiosa é assim, ó. Ela prega uma coisa que ela não vive, ela fala de um Deus que ela não conhece. Por que eu falo isso? Você conhece a árvore pelo fruto, né? Então, a pessoa que tem um encontro com Deus, a pessoa que realmente entregou e tem essa vida e quer viver essa vida que Jesus vivia, ela é uma pessoa que ela não julga, é uma pessoa que ela cuida da vida dela, que se não for para ajudar a vida do outro, ela não ajuda. Ela não quer atrapalhar a vida de ninguém, ela não quer se modelar. O que é ser igual a uma outra mulher? Ser igual a uma outra mulher é eu querer ser igualzinha a ela. E eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu posso ter pessoas que me inspiram, né? Pessoas que eu acho bacana, mas que eu tenho que ser a Nádia. Por exemplo, tem mulheres que eu gosto, tem mulheres que eu me inspiro, mas eu não tenho que fazer ou falar a mesma forma como ela fala. O que eu me inspira nela é a carisma, o que me inspira nela é o jeito dela se posicionar, a humildade, a autenticidade. Então eu falo, nossa, que bacana, eu quero ser autêntica como essa mulher também é autêntica. Eu quero ser autêntica como Jesus é autêntico. Então, é isso que eu falo de modelar. Mas o segredo que eu vim falar pra você, para que você venha se destravar, para que você venha conseguir abrir aí esse monte de cadeado que tem na sua cabeça, que tem travando de você avançar, é você entender por que você tem certas atitudes, sem culpar ninguém, resolvê-las, e às vezes resolver não é um dia nem dois, você vai se destravando, mas você vai se comprometer com você mesmo de você mudar, de você se perdoar, de você buscar saber por que você é assim, qual foi a atitude, o que aconteceu que te travou, que te fez você deixar de gostar de você. Quando foi isso? Foi na infância? Foi na vida adulta? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não quero falar do passado. Só que se você não ressignificar o seu passado, você vai ter que falar, porque você tem que ir lá pra resolver. Se você não resolver, você não vai para um outro nível, você não vai pra... É como se fosse um jogo de videogame. Você tá ali em uma etapa, e para você ir para uma outra etapa, você tem que resolver ou combater ali o inimigo, ou pegar mais alimento, não sei, você tem que fazer algo, né, dentro da estratégia do jogo, para que você possa ir para um segundo nível. Se você não fizer, você não vai. E é isso na sua vida. Porque eu vim te falar aí hoje, se você não se destravar, se você não parar de ficar
transferindo o seu problema para o outro e não resolver, se você não souber quem você é, se você não buscar saber a causa e não somente os sintomas daquilo que você tem, você vai continuar parada, você vai continuar com o dedo podre e falando que tem dedo podre e pegando qualquer pessoa. Você vai acabar... a história vai repetir, porque aquilo que a gente não muda, aquilo que a gente não transforma, quando a gente começa a tomar atitudes, as atitudes iguais sempre, a gente tem o quê? O mesmo resultado. Então, eu tive que me ressignificar, eu tive que olhar pra mim, eu tive que mexer em feridas, eu tive que resolver problemas interiores do passado para que novas coisas viessem acontecer comigo. É como se fosse que você tem um copo de água, você é o copo, e dentro do copo de água tá cheio de sujeira, cheio de coisas presa. Aquelas sujeiras pegadas que você tentou lavar ali o copo, mas ficou um monte de sujeiras ali grudadas de anos. Você não esfregou, você não deixou de molho com detergente, não, ficou lá. Então, antes de você colocar um líquido nesse copo, antes de você tomar um café nele ou uma água, você vai ter que pegar esse copo, você vai ter que ir na torneira, lavar esse copo, deixar de molho. Molho é você dar um tempo pra você. Para de sair de um relacionamento e correr para outro. Não é o outro que vai resolver o seu problema, porque o outro também tem problema. Então, quando você tá com problemas mal resolvidos, você vai atrair pessoas problemáticas que vai te causar outros problemas também. Porque, teoricamente, todo mundo tem um bloqueio, todo mundo tem travas a serem travadas. Por exemplo, por mais que eu já me destravei, por mais que hoje eu sei quem eu sou, eu consigo me posicionar, conforme eu vou crescendo na minha vida, vai acontecendo coisas que às vezes eu vou falar, tô com medo disso, mas eu vou me destravar. E você vai se destravando. Então, o outro também tem. Então, se você é uma pessoa que você não sabe para que direção que você tá, quem tiver no volante que vai tomar a direção. E aí você não vai poder culpar o outro. Para de ficar querendo agradar os outros. Para de querer ficar sempre precisando que os outros falem que você tá certa. Tem pessoas que não conseguem andar sem não tiver o aval de A, B, C, D ou E e falar que ela tá no caminho certo. Ela é insegura emocionalmente. Isso é ruim, insegurança. Você não confia no que você vai fazer. Você não confia em você. Então, insegurança, medo de ficar sozinha. Medo de fazer as coisas, de ser quem você quer ser. De repente você até é religiosa ou não. Você tem medo de se posicionar porque as pessoas vão falar. Entenda uma coisa, você fazendo, as pessoas vão falar. Você não fazendo, as pessoas vão falar. Então, o que é melhor? As pessoas falarem e você fazendo. Seja liberta, se liberte. Gente, é libertador quando você sabe quem você é. Quando você não precisa da validação de ninguém, porque você sabe que Deus te ama. Jesus, ele ama você independente de quem você é. Ele fez a gente imagem e semelhança dele. E olha que engraçado, depois, mais tarde, se vocês quiserem, se vocês comentarem aqui na live e tiver compartilhamento, você compartilhar com amigas de vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre as 5 camadas da identidade. Eu vou falar por cima. Existe o que Deus pensa de você. Então, Deus pensa algo sobre você, porque ele fez Jesus, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, Deus, ele pensa algo sobre você. Aí depois vem a sua mãe, seu pai, criou você, modelou você do jeito que ele foi criado. Então, você também tem o DNA dos seus pais. Então, às vezes, você começa a modelar a vida dos seus pais. Depois tem a cultura do lugar que você nasceu, né? Do Brasil, quem é do Brasil, tem a cultura do Brasil, né? Depois da cultura do Brasil, já fomos 3. Tem o que as pessoas pensam de você, que muitas das vezes para você é muito importante o que as pessoas pensam de você. E quinto, por último, o que você pensa de você. Olha quanta coisa pra gente carregar em cima da gente, quanta responsabilidade. E dessas 5, só tem 2 que eu faço. É o que Deus pensa de mim, então eu confio no que Ele quer pra mim e o que eu penso de mim. Então, hoje eu consegui me desconectar de modelagem da minha família, da minha mãe, assim, das crenças limitantes que eu fui criada, porque ela não teve culpa, mas ela me criou da forma como ela foi criada.
Mas aí, às vezes, elas jogam crenças limitantes na gente. A gente cresce ou com que homem não presta, ou que casamento não presta, ou que mulher tem que ficar dentro de casa, que mulher tem que ficar com o homem até a morte. Enfim, mas em outras crenças. A religiosidade também, a pessoa às vezes ela é evangélica, ela cria crenças na vida dela, que ela segue a religião e ela é infeliz. Tá cheio de mulheres infelizes nas igrejas. É muito triste isso. E eu tô falando até pela minha. Mulheres que não têm identidade acionada. Você olha assim, nítido, ó, pá. Não se amam, não sabem quem elas são. São infelizes. Mas cabe a elas, né? Não cabe eu julgá-las. Mas você vê, porque quando você conhece quando a pessoa ela tem uma identidade ativada. Quando ela é feliz. Quando de fato ela tem paz. A paz que vem do alto. Qual que é a paz que vem do alto, Nádia? É aquela paz quando tudo tá dando errado. A casa tá caindo. Nada deu certo do que você planejou. E você continua plena. Lógico, você pode ficar triste? Pode, óbvio. A gente não é um robô. Mas você continua tendo paz. Você não fica aquela pessoa amarga, aquela pessoa descontando em todo mundo, desesperada. Não, você confia em quem escreveu os seus dias. Se você tem uma aliança com Deus, você confia. Porque tem coisas que fogem do seu controle. Você tem que planejar, mas tem coisas que você não planeja. Então, você tem que confiar em quem é o Deus do impossível. Tá feliz, tá em paz. Quando tudo tá dando certo, é fácil. É muito fácil. Qualquer pessoa tem paz quando tá tudo certo. Agora, quando a casa tá caindo, aí que o bicho pega, gente. Então, eu quis dar um resumão. É muita coisa pra gente falar. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Eu senti muito no meu coração. Deus tem cobrado isso de mim. Deus tem falado, fala. Que, olha, que uma consiga se destravar, que uma consiga parar, falar, não, tá na hora de eu mudar, de me posicionar, tá na hora de eu saber quem eu sou e resolver o meu problema, a causa dos sintomas, pra que não volte a acontecer. Só tapar o sol com a peneira, ou cobrir lá os sintomas que você tá tendo, esse sintoma de insegurança, medo de ficar sozinha, necessidade das pessoas validarem tudo que você faz, ficar implorando o amor de alguém, implorando pra pessoa te aceitar. A pessoa, você só vai ser interessante pra alguém, e isso não é só namoro, é amizade também, quando você for interessante. Pensa bem, se você é uma mulher que fica no pé do cara, ligando, onde você tá? Quem é aquela mulher que você curtiu? Quem é aquela curtida? Você mostra o quê? Insegurança. Você mostra que você não vale a pena ele ficar com você. Você não... Agora, pensa bem, se você tem essa mania de ficar no pé do namorado, de quem for, para um pouco, só faz um teste. Para de fazer o que você tá fazendo pra você ver como ele vai mudar com você. Por quê? Ele vai falar, pera um pouquinho, nossa, o que aconteceu? Fulano de tal me ligava, me infernizava todos os dias pra saber com quem que eu tava falando, quem era aquela mulher que curtiu a minha foto no Facebook, e agora ela tá quieta, ela tá se arrumando, ela não tá me cobrando, ele vai se posicionar. Você tá entendendo? Então, gente, é isso que eu queria deixar essa mensagem. Você tem uma identidade. Deus, eu até deixei aqui escrito, deixa eu ver se aqui, ligar aqui o computador. E eu amo muito, tá aqui, que eu deixei esse versículo aqui, ó. Esse versículo é meu mantra. Ai, deixa eu entrar, peraí, só um minutinho. É aqui, deixa eu ler rapidinho aqui, ó. Ó, o amor próprio na Bíblia que fala, né? Ó, eu te louvo porque me fizeste. Né? É tipo uma oração. Tu me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Isso está escrito em Salmo 139, 14. Então, ele me quis. Então, por mais que... Olha que engraçado. Por mais que minha mãe não me queria, por os motivos dela, mas ele me quis. E ele que me acionou essa identidade. E hoje eu me sinto uma filha amada. Hoje eu não tenho aquela coisa de escassez. Eu preciso ser amada. Meu esposo faleceu ano passado. Depois eu falo sobre isso. Ai, Nádia, você não sente tristeza assim? Vivi meu luto, estou vivendo ainda. Mas eu me sinto amada por Deus. E tem coisas que não está ao meu alcance. Ficar perguntando por que ele levou ele, por que ele... Eu queria, lógico, que ele estivesse aqui comigo, queria que ele ficasse mais tempo comigo. A gente tinha plano junto. Mas tem coisas que a gente não controla. E assim, eu posso chorar, eu posso me sentir triste, não viver triste, entende? Sentir tristeza é uma coisa, viver triste, amargurada, azeda é outra.
Então, quando a gente tem a identidade acionada, quando a gente sabe que nós somos amadas por Deus, que é Deus que está controlando tudo, a gente sabe que Ele é sábio, que Ele faz as coisas com perfeição. Então, a gente segura nele e a gente continua. E como eu amo trabalhar com mulheres, porque eu ressignifiquei muito a minha vida. E assim, eu tô muito disposta a falar tudo que eu sou, tudo que eu aprendi. E como você resolver a sua vida, resolver a causa, não os sintomas, tá bom? Então entenda, sintomas é medo, ansiedade, segurança, medo de ficar sozinha, baixa autoestima, baixo autocuidado, você não se ama, mas tem uma coisa lá por trás disso, às vezes um bloqueio lá na infância, você de repente teve uma infância pesada, uma adolescência pesada, você tem às vezes problema com a sua mãe, problema com seu pai, e isso precisa resolver para que você consiga resolver esses sintomas. Se resolvendo a causa, você consegue resolver os sintomas, e aí você ativa a sua identidade, porque aí você sabe, você descobre quem você é, você descobre que você nasceu para ser feliz, que Deus tem o melhor para você e que vai depender de você. Depender de você no sentido assim, não se precipitar, se amar e não querer menos daquilo que você precisa, não depender de ninguém, não ter o coração em ninguém, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí quando você tem essa identidade, gente, olha, juro por Deus, eu não troco a paz, tudo que eu sinto, essa identidade que eu tenho, o meu propósito de vida, por nada deste mundo, por riqueza, por dinheiro, por nada. E eu quero que muitas mulheres venham ter isso que eu tenho, que Deus me deu. Então eu quero ajudar você, tá bom? Então eu espero que tenha feito sentido pra você essa live. Eu queria que você comentasse se alguma coisa do que eu falei fez sentido, comentasse. Vou deixar salva pra você comentar, rever de novo, mandar para suas amigas, pede para suas amigas, aquelas amigas suas que você sabe que sofreu, aquelas amigas suas. Ai, que legal, Adriana. Gratidão eu tenho de ver vocês felizes, gente. Eu amo trabalhar com mulheres porque vocês têm um poder muito grande. Então você não é aquilo que a sua mãe falou, você não é aquilo que a sociedade falou, você é aquilo que Deus falou que você vai ser. Você é amada por Ele, você vai ser amada, você vai sentir o amor de um pai que você de repente não teve, o amor de uma mãe. Em um único Deus você vai sentir isso. E você vai conseguir resolver seus problemas. Então eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live. E se vocês quiser que eu faça uma live pra gente falar só sobre as 5 camadas da identidade, a gente pode falar. Tem muita coisa pra falar, tem muita coisa que eu quero falar. Então só que eu queria que vocês pegassem ali a base maior e entendessem por que eu sou assim. Eu não vou me ficar comparando com outra mulher, eu tenho que resolver o meu problema, eu tenho que descobrir a causa, resolver a causa, né? E me libertar e acionar a minha identidade e saber quem eu sou, o que eu quero, me posicionar. E só me interessa ser quem eu sou. Não me interessa agradar ninguém, não me interessa ser igual a ninguém. Eu posso ter mulheres que eu me admiro, mas eu sou a Nádia, eu sou única, você é única, você não é um robô. Você tem algo que eu não tenho, eu tenho algo que você não tem. E é por isso que Deus fez isso. Deus não fez um bando de robô pra ser todo mundo igual. Entende? Ele fez cada um diferente. E aí que tá o segredo. Você tem uma essência que ninguém tem. Eu tenho uma essência que ninguém tem. Tá bom? Então compartilha aí essa live, escreve aí, eu vou deixar salvo. E se vocês colocarem, tiver bastante compartilhamento, e o que vocês quiserem que eu fale, mas a gente pode gravar outra live ainda essa semana, o final de semana, e bater mais papo sobre isso, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau!